Estamos diante de mais uma oportunidade que Deus nos dá para meditar na sua palavra. Nós contamos com a bênção de Deus para fazer isto. Nessa noite nós vamos lembrar alguns fatos que a palavra de Deus nos mostra sobre os servos de Deus, sobre 4 servos de Deus que tiveram experiências com Deus, experiências grandiosas. Mas nós queremos nesta noite pensar das lutas e das dificuldades que estes servos de Deus enfrentaram. Eu anotei aqui, assim, a Bíblia nos revela as vitórias que Deus concedeu aos seus servos, mas também revela ocasiões de dificuldades que Deus permitiu a eles. E nós vamos pensar em 4 aspectos e 4 servos de Deus. Primeiro nós vamos pensar em embaraços e perigos que sobrevieram a Moisés. Vamos ler em uma ocasião, mas aconteceram em outras também, mas vamos pensar em uma ocasião. O segundo pensamento, ameaças e desânimo. Aconteceu com o profeta Elias. O terceiro é silêncio de Deus na hora da provação. Aconteceu com Jó. E o quarto pensamento é resposta negativa da parte de Deus, experimentado pelo apóstolo Paulo. São fatos conhecidos dos irmãos. Nós vamos ler alguns versículos e procurar tirar algumas lições para nós. Primeiramente nós vamos ler em Êxodo capítulo 14. Nós vamos ler o versículo 15 e o versículo 16. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Nós poderíamos ler os versículos anteriores que relatam sobre esse acontecimento, mas nós não vamos fazer. Depois os irmãos podem ler. Moisés está diante de um embaraço, de um perigo eminente. É verdade que os versículos anteriores nos mostram que Moisés já havia sido avisado por Deus que faria um novo livramento nesta ocasião. Sabemos que o servo de Deus Moisés, juntamente com os demais, e o povo de Israel, já havia experimentado as maravilhas que Deus operara no Egito, naquelas 10 pragas, coisas grandiosas. Moisés já tinha tido essas experiências. Deus usou o próprio Moisés para realizar essas maravilhas. Mas agora está diante de uma dificuldade. E lendo assim a gente pensa, bom, mas essa dificuldade Deus já havia prometido o livramento para Moisés. Mas era necessário que ele confiasse no livramento, Foi uma luta que ele passou ali, uma luta coletiva. Ele estava conduzindo o povo de Deus, o povo de Israel. E agora, como que embaraçados ali, ameaçados pelo exército dos egípcios. E o próprio povo fica preocupado. E nós vemos nos versículos anteriores eles dizendo: por que nos tiraste do Egito? Seria melhor termos morrido no Egito. Isso, sem dúvida, foi um embaraço grande, E isso acontece também no decorrer da história do povo de Deus. Mesmo vendo as maravilhas que Deus faz
os livramentos. Quantas vezes, quando vêm os perigos, os embaraços, nós ficamos preocupados, ficamos, quem sabe, a questionar a Deus ou aos líderes ou a qualquer pessoa que seja. Moisés, ele cria na vitória, ele confiava em Deus, sabia que Deus daria vitória. Era a permissão de Deus para mostrar o seu poder mais uma vez, mas sem dúvida alguma era uma dificuldade a ser enfrentada. E dificuldades vêm com a permissão do Senhor. Não foi por pecado de Moisés, mas foi para mostrar o poder de Deus. E muitas dificuldades podem vir na nossa vida pessoal ou na vida coletiva, para que a nossa fé seja acrescida, para que vejamos Deus agir no meio do seu povo. O povo queria voltar, o povo reclamava do líder Moisés, mas Moisés tinha intimidade com Deus. Moisés confiava nas promessas de Deus e obedeceu a palavra de Deus. É interessante que no versículo que nós vemos, o Senhor diz para Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Moisés orou ao Senhor. Certamente Moisés também tinha as suas preocupações, era um ser humano sujeito também a essas preocupações. Ele estava orando diante do Senhor: Senhor, dá-nos força, quem sabe, para vencer esse embaraço, esse perigo. E é interessante que a resposta de Deus diz: por que clamas a mim? Não é hora mais de orar, é hora de marchar. Dizem ao povo de Israel que marchem. Então queremos deixar essa lembrança aqui, nesse primeiro tópico. A hora de clamar, mas também a hora de caminharmos à frente. E a hora também de usarmos da autoridade que Deus nos concede. É o que Moisés fez ali, obedecendo a ordem de Deus. Ele diz no verso 16: e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Moisés já havia feito isso, como já dissemos anteriormente, usando essa vara. Agora o Senhor diz: olha, faz isso. E ele fez. E nós sabemos dos resultados, como Deus agiu, derrotando ali o exército daquele rei do Egito. É uma lição para nós. A hora de orarmos, a hora de clamarmos, a hora de caminharmos à frente, a hora de usar do poder que Deus tem deixado para o seu povo. Não por bondade de Moisés, não por bondade nossa, mas confiado na palavra de Deus. Deus dá a Moisés a direção. Então, em meio a ameaças e perigos, Deus revela aos seus servos o que fazer e diz a eles: marchem. Agora, o segundo pensamento, o segundo tópico aqui foi embaraços e perigos. Ameaças e desânimo também pode sobrevir a qualquer um de nós. Ameaças e desânimo próprio da natureza humana, da nossa natureza, desanimar, sentir ameaçado, sentir fraco. E nós vemos isso na experiência do grande homem de Deus, Elias. E nós vamos ler o primeiro livro de Reis. Capítulo 19. Vamos ler do versículo 1 até o verso 4, e tem vários versículos que podíamos ler, mas vamos apenas citar alguns deles. Diz assim, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, a partir do primeiro verso. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas
à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Vemos aqui um outro servo de Deus, que a palavra de Deus nos mostra que era um homem fiel, usado grandemente por Deus. Pouco antes, nos capítulos anteriores, nós vemos aquela vitória que ele teve ali, matando a espada os profetas, os falsos profetas. E é interessante que Elias viu muitas maravilhas. Elias foi usado por Deus para que essas maravilhas se realizassem. Elias havia feito tudo conforme a palavra de Deus. Nós lemos no versículo anterior, diz, ele mesmo orando, ele diz: Senhor, fiz todas as coisas conforme a tua palavra. Quando ele pede fogo do céu para provar ali diante daqueles homens que Deus de Israel era o verdadeiro Deus. Então um homem que fez todas as coisas, não porque ele quis assim, mas segundo a palavra de Deus. Agora nesse capítulo 19, depois desses grandes feitos, ele volta e aí ao encontrar, ao ser relatado a Jezabel, aquela mulher ímpia, o rei também, um homem ímpio, Acabe, tudo que Elias havia feito, como Deus agira maravilhosamente. Cremos que Elias esperava uma resposta positiva de Acabe, de Jezabel e do próprio povo de Israel. E aparentemente ele não vê isto. Pelo contrário, ele encontra uma ameaça de Jezabel. E a ameaça é de matá-lo, colocar a sua vida como a de um daqueles profetas que havia sido morto por Elias. É interessante que Elias, este homem corajoso, esse homem que fez isso que nós sabemos pela palavra de Deus, ele agora diz o versículo 3, o que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi, ele distanciou de Jezabel e de Acabe. Há quem critique Elias, né? Quem pense que Elias não acertou aqui nesse momento, mas eu não penso assim. Eu creio que a palavra de Deus também não deixa essa impressão. Elias, neste momento, ele não tinha mais o que fazer, ele havia feito o que Deus determinou. Ele fugiu. E no seguir da leitura do texto, nós não vemos em momento algum, pelo menos eu não percebi, Deus criticando a sua atitude de fugir, né? Ele foge para longe de Jezabel. Não havia ali mais palavra de Deus para Elias falar contra Acabe e Jezabel. Ele havia feito o que Deus determinou. Ele, ao que parece, esperava resultado imediato e ele não viu. Mas os resultados viriam depois. Mas o que queremos dizer é que, em meio a essa ameaça, a esse desânimo, eu vou usar essa palavra, se estiver errado, os irmãos podem me corrigir, aparente desânimo de Elias diante destes fatos, ele foge, ele toma um caminho para longe. Mas é interessante notar que ele foge para o monte de Deus. E outra coisa, ele expõe o que está no seu coração, ele diz: ó Senhor, tira a minha vida, eu não quero viver mais nesse mundo, já fiz tantas coisas, né? Eu creio que ele tinha razão em dizer isso, ele fez tudo conforme a palavra de Deus, eu não sou melhor do que ninguém, eu estou sozinho. Ele pelo menos pensava assim, e a princípio ele estava realmente sozinho, né?
ali diante dos profetas de Baal. E ele pensa, olha, eu quero ir embora, mas eu não quero morrer na mão de Jezabel, né? Ele pede, Senhor, tira a minha vida, quer dizer, me leva pela morte. Mas ele não queria ser morto por Jezabel. É o que deixa entender. Ele pensava que o seu trabalho, quem sabe, não deu resultado, né? Não houve arrependimento da parte do povo de Israel. Embora o juízo de Deus foi duro contra aqueles profetas, mas não havia mudança em Acabe, em Jezabel, que eram os líderes da nação. Mas Deus não estava descuidado com isso. Certamente depois os resultados vieram, né? É interessante, no versículo a seguir, nós vamos ler alguns versículos. Vamos ler mais alguns aqui, porque é interessante. Diz assim no verso 5, deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Olha o cuidado de Deus para aquele que está ameaçado, para aquele que está desanimado, mas para aquele que não está em pecado, está ameaçado de um perigo, está desanimado por não ver, quem sabe, um resultado. Mas olha o que aconteceu. E eis que um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te, come. Não cobrou nada de Elias. Mandou que ele levantasse e comesse. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Verso 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse, levanta-te e come, porque muito comprido será o teu caminho. Eu vejo aqui o cuidado de Deus com um servo fiel. E ele cuida de cada um de nós, né? Deus é um Deus de amor e misericórdia, mesmo aqueles que, mesmo nós, não sendo fiéis como foi Elias, mas ele cuida de nós. E aqui nós vemos o terno cuidado do Senhor. Por 2 vezes ele acorda Elias, fala, come, e deixa ele dormir de novo, torna a levantar, come, porque muito comprido te será o teu caminho. Quando o desânimo chega a cada um de nós, né? Devemos nos alimentar do alimento que Deus dá para nós. E esse alimento é a sua palavra. Ele está sempre dizendo para levantarmos, para nos alimentar, para nos fortalecer. A pessoa quando está desanimado, fisicamente, ou mesmo mentalmente, ele deve alimentar bem. Isso faz bem para aquele que está desanimado. Se ele deixar de alimentar, certamente o desânimo será maior. E Deus faz isso no seu cuidado para com o grande profeta Elias. E como nós falamos, ele caminha, continuando aqui, ele levantou, comeu e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o monte de Deus, o monte Horebe. Interessante que ele não estava fugindo de Deus, né? Ele caminhou uma distância longa e foi ao monte de Deus, Horebe. Interessante que no versículo 9 ele entrou ali naquela caverna, passou ali a noite, e então a palavra do Senhor veio a ele. O Senhor não tinha ainda cobrado nada dele, dado nenhuma revelação a ele, por que fugiste de Jezabel, né? Coisa assim, mas agora sim, diz aqui, a palavra do Senhor veio a ele e disse, que fazes aqui, Elias? Eu acho interessante essa pergunta que Deus faz, né? Deus olha isso, para que está fugindo? Para que está indo para tão longe? Mas eu vejo com bondade, com brandura, ele pergunta, Elias, o que fazes aqui? Deus dá a oportunidade ao desanimado, ao ameaçado, vamos assim dizer, né? Aquele que está abatido, a questionar, a orar, a expor o coração. Quando ele diz para Moisés, marchem, por que estás clamando, né? Por que estás orando? Pelo contrário, com Elias, ele disse, Elias, o que está fazendo aqui? E ele pergunta por 2 vezes essa mesma expressão no versículo 13, novamente,
a pergunta no final do verso diz: que fazes aqui, Elias? E Elias, de novo, expõe o que está no seu coração. Eu não vejo nenhum erro nas palavras de Elias. Ele diz: Senhor, eu tenho sido fiel, tenho sido zeloso, eu estou sozinho, só eu fiquei de profeta, mas o melhor estava por vir, né? Elias ia ouvir de Deus palavras preciosas, que foi realmente de bênção para ele. Nós vamos ver no versículo seguinte que o Senhor põe Elias, aqui no versículo 11, o Senhor diz assim: e ele lhe disse, falando para Elias: sai e põe-te nesse monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. Sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Segunda vez. A voz mansa e delicada. Elias já a conhecia, né? O Senhor não se revela a Elias de uma maneira, como vemos aqui, com fogo, com terremoto, com vento, mas com a voz mansa e delicada. E assim é o nosso Deus, assim é o nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo, que fala ao coração de cada um daquele que expõe o seu coração, que lança sobre ele a sua ansiedade, as suas dificuldades, as suas tristezas. Aquele que se sente sozinho, né? Abandonado, ameaçado, o Senhor dá a este a oportunidade de expressar diante dele. E é interessante que Elias não sabia que ainda havia muito trabalho a ser feito. Quantas vezes nós estamos desanimados e aparentemente com razão, né? Aos nossos olhos, com razão, somos sujeitos às dificuldades da vida presente. Mas quem sabe, Deus está dizendo: olha, vá à frente, há muito o que fazer ainda. E Elias ainda teve um prazo da sua vida, não sei exatamente, não sei dizer quanto tempo, mas ele ainda ungiu rei da Síria, ungiu rei de Israel, ungiu o profeta em seu lugar. Ele novamente voltou, agora sim, com a determinação de Deus para enfrentar Acabe e Jezabel novamente, condenando a eles das suas práticas pecaminosas, porque Deus agora o enviou para fazer, e ele não teve medo de morrer nas mãos de Acabe e Jezabel. Nós lemos nos capítulos seguintes que ele volta para dar a mensagem de Deus para aquele casal ímpio, né, infelizmente, que dominava Israel naquele tempo. E outra coisa, com a unção desses reis, os juízos de Deus viria sobre Acabe, sobre Jezabel, sobre os rebeldes de Israel, como nós vemos, né? O que escapar da espada de Jeú, matá-lo lá, escapar da espada do rei, matá-lo a Jeú, e assim por diante, né? Vocês podem ler depois os versículos. Os juízos de Deus viria. Aquilo que Elias tinha dito, cumpriria. E é o que nós vemos hoje. Os juízos de Deus virão sobre aqueles que permanecem no pecado. Mas as bênçãos de Deus vêm sobre aqueles que permanecem fiéis a eles, a Deus, né? Outra coisa que nós vemos, Elias viu, e nosso irmão falando sobre esse trecho há pouco tempo, ele lembrou, Elias viu que não estava realmente sozinho. Deus disse: olha, Elias, eu reservei para mim 7.000
podemos pensar, né? Semelhante a ti, semelhante a Elias, né? Que não dobraram os seus joelhos a Baal, que não beijaram os ídolos. E Elias pôde ver alguns homens fiéis ali em Israel, como no caso do profeta Micaías, que nos capítulos seguintes fala sobre ele. O próprio Eliseu, que ficaria em seu lugar. Os filhos dos profetas, nós vemos que foram vários jovens, filhos de profetas, alunos de profetas, servos de Deus que proclamavam as verdades da palavra de Deus. É claro que alguns pagaram com a vida, mas Elias viu que ele não estava sozinho. Certamente isso trouxe muita alegria para aquele servo de Deus. E finalizando, Elias não experimentou a morte que ele pediu a Deus, né? Senhor, tira a minha vida, não sou melhor que os meus pais, não sou melhor que os outros. Ele não passou pela morte. Foi elevado de uma maneira maravilhosa para os céus, não é isso? Então nós vemos aqui esse segundo pensamento. Em meio a ameaças e desânimo, o Senhor quer falar ao coração de cada um de nós, de uma maneira delicada. Quer ouvir a nossa queixa, né? E Ele está pronto para fazer isso, porque Ele é um Deus de toda bondade. O terceiro pensamento que nós lembramos é o silêncio de Deus na hora da provação. E é clássico na palavra de Deus, né? O que aconteceu com Jó. Quando nós lemos o livro de Jó, nós não vamos ler o livro todo, né? Porque demora, né? Agora. Mas nós vemos o próprio Deus dizendo que Jó era um homem. Como diz no primeiro versículo do livro de Jó, no primeiro capítulo. É o testemunho de Deus dizendo: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Homem temente a Deus, que desviava-se do mal. Procurava acertar, temia Deus. Ele zelava pela sua família. Seus filhos, eu creio que eram também tementes a Deus. Toda a sua família. E ele fazia aqueles sacrifícios, aquelas, como diz no versículo 4, então iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviava e convidava as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedeu, pois, que tendo decorrido o turno dos dias dos seus banquetes, enviava a Jó e os santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Aqui não está dizendo que os filhos dele estavam fazendo coisas erradas, não, mas ele diz: olha, porventura, no reunir deles, nas suas festas, eles podem ter falado alguma palavra imprópria contra Deus, então ele fazia aqueles sacrifícios, clamando a misericórdia de Deus. E nós vemos que este homem, que tinha essa intimidade com Deus, ele enfrenta uma dificuldade gigantesca, né? Podemos assim dizer. Os irmãos conhecem a história, né? Ele enfrenta um problema familiar gravíssimo, né? Perde todos os seus 10 filhos de uma só vez. Uma coisa, podemos assim, difícil de pensar. Ele enfrenta um problema social muito grande, ele perde todos os seus amigos, todo o respeito que ele tinha na sociedade, porque ele agora ficou também com um problema financeiro, ele perde tudo que ele tinha. Era um homem rico, como a palavra de Deus nos diz. E ele enfrenta também o problema da enfermidade no seu corpo. Então, pelo menos 4 tipos de crises aqui tão graves, né? Nós estamos vendo muitos dizerem de crise financeira, de crise sanitária, de crise social nos nossos dias, né?
Mas graças a Deus todos nós estamos com saúde, estamos junto com as nossas famílias, temos recursos para nos alimentar, mas Jó perdeu tudo. Jó foi sentar ao chão para curar as suas feridas, para lamentar, para sentir a dor, sem ter em quem apoiar. É interessante que entre todas essas dificuldades, a ausência de uma resposta da parte de Deus. Quando nós lemos os capítulos seguintes do livro de Jó, Jó faz vários questionamentos. Ele clama a Deus por resposta, para que o Senhor mostrasse, olha Jó, você fez isso, por isso que aconteceu isso, mas não houve nenhuma resposta. Mas é interessante pensar que mesmo em meio a esta ausência, este silêncio da parte de Deus, essa ausência de resposta, a palavra de Deus afirma, e eu gosto muito de pensar nisso, em tudo isso, Jó não atribuiu a Deus culpa alguma. Alguém chega a dizer, Jó falou muitas coisas, né, que não são certas. Eu até acredito que ele tenha falado coisas não tão certas, mas ele não atribuiu a Deus nenhuma culpa. No final do livro nós vemos o próprio Deus testemunhando que ele não pecou. Ele falou para os amigos de Jó, que falaram muitas coisas erradas. Deus diz, olha, esses homens, esses amigos de Jó, vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Isso foi o testemunho de Deus também, já no final do livro. Apesar do silêncio de Deus, Jó não pecou contra Deus. Interessante esta lembrança que Deus deixa bem registrado na sua palavra. E essa experiência que Jó teve, Jó era um homem temente a Deus, mas com essa experiência tão dura, eu não sei quanto tempo durou essa provação de Jó, mas não foi um tempo tão pequeno. Ele teve da parte de Deus revelações grandiosas. Deus revelou a ele coisas grandiosas, fazendo perguntas a Jó sobre o próprio Deus, sobre a sua criação. E Jó ficou admirado, né? Ele diz, olha, eu conhecia só de ouvir sobre Deus, ele já tinha uma fé verdadeira em Deus. Agora os meus olhos te veem. E nós vamos ler no capítulo 42, alguns versículos. Então essa experiência serviu para Jó ter uma visão maior de Deus. Vamos ver aqui. Jó capítulo 42, Jó responde ao Senhor e disse, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Agora o verso 5, com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos, por isso me abomino e me arrependo, no pó e na cinza. Um homem temente a Deus, que desviava do mal, ele agora chega à conclusão, olha, eu sou pó e cinza, eu me arrependo, eu me abomino, ao ver a grandeza de Deus. E é interessante, o versículo 7, o Senhor, como já referimos, diz assim, sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o Temanita, a minha ira se acendeu contra ti, contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Toma, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e ofereci holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate convosco conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. E no final do verso 9 diz que o Senhor aceitou a face de Jó. E o verso 10, o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava
pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então nós vemos aqui a confiança que este homem teve em Deus. Ele esperou no Senhor, apesar de não saber o motivo da prova, não ter de Deus a resposta. E eu creio, pela leitura desse livro, que Deus não revelou a Jó o motivo pelo qual ele sofreu. Deus não deu explicação a Jó: olha, você está passando por essa prova porque o inimigo falou isso e eu pus você à prova para mostrar a Satanás que é possível ser fiel a mim. Não, Deus não disse isso para Jó, mas ele confiou no Senhor, ele esperou no Senhor. Então, em meio ao silêncio de Deus, cabe a nós esperar no Senhor. Podemos questionar, não no sentido negativo, não atribuindo pecado a Deus, culpa a Deus, mas esperando nele. Isso é o que nós vemos. Se nós fôssemos ler os capítulos anteriores, Jó chega a dizer: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Ele diz em outro versículo: ainda que ele me mate, nele confiaria. Isso deve ser de estima para nós, né? Mesmo que não entendamos, confiemos em Deus, porque o melhor certamente está por vir, como aconteceu tanto com Elias como agora com Jó. E o último pensamento é sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que, como sabemos, foi usado por Deus depois da sua conversão para abençoar tantas vidas, né? Levar o evangelho que salvou tantas pessoas. Paulo foi usado por Deus para fazer curas de enfermidades físicas de uma maneira maravilhosa. Não que Paulo pedia isto, não que Paulo fazia uma reunião para realizar curas, não. Deus quis usar Paulo, como também Pedro, para curar enfermidades físicas de pessoas. Mas o objetivo principal era a glória de Deus, era salvar pessoas, salvar vidas da condenação eterna. Mas esse servo de Deus, quando chegamos no segundo livro, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, ele tem experiências maravilhosas com Deus, visões sublimes, que ele mesmo chega a dizer que foi arrebatado ao paraíso, ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Paulo teve experiências esplêndidas com Deus, coisas que ele não pôde revelar. Mas diz no versículo 7, e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de me não exaltar. A palavra de Deus nos mostra aqui que Deus permitiu esse espinho na carne. E diz aqui, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Não sei dizer o que realmente era, mas era algo que incomodava certamente grandemente ao apóstolo Paulo, diariamente, constantemente. E ele fez o que ele sempre fazia, ele orou ao Senhor, diz aqui, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Correta a atitude dele, né? É isso que nós devemos fazer, em meio às dificuldades, às lutas, às tristezas, às enfermidades, aos espinhos, orar ao Senhor. E ao nosso modo de pensar, na hora, a situação estava resolvida, porque Paulo, quantas vezes ele orou e imediatamente as pessoas foram curadas, né? Ele mesmo passou por situações
tantas dificuldades, Deus o livrou. Mas agora a resposta foi negativa, né? Se podemos assim dizer, né? Foi contrário àquilo que Paulo pensou. Paulo orou para que aquilo fosse retirado dele, mas a resposta foi ao contrário. Diz assim no verso 9: e disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que coisa, né? Oramos ao Senhor e o Senhor nos responde dizendo: olha, você vai continuar com essa dificuldade para o resto da sua vida, mas a minha graça te basta. Nós lemos no final do versículo e no versículo 10: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Parece que não é um ser humano que está dizendo isso, né? Será que podemos dizer a mesma coisa? Quando pela terceira vez ele ora, a resposta é: a minha graça te basta, ele diz: de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas. Que exemplo para nós. Paulo está disposto agora, com aquela fraqueza, glorificar a Deus, de boa vontade, gloriar nas fraquezas. Ele diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas. Não entendo, mas é a palavra de Deus que nos diz isso, né? Ele diz no final: porque quando estou fraco, então sou forte. Que exemplo deixado para nós. Diante de uma resposta negativa, ele diz: porque quando estou fraco, então sou forte. É uma lição para nós, né? Nem tudo vai ser como a gente pensa. Nós devemos descansar no Senhor. Senhor, que isso seja para a Tua glória. As nossas fraquezas, as nossas enfermidades, as nossas dificuldades. Não o pecado avilta, né? O pecado entristece. Mas a fraqueza, as lutas que Deus permite para cada um de nós. Sabemos que ao longo da história do povo de Deus, temos visto muitos exemplos desse, mesmo nos nossos dias. Pessoas que passam por tão grandes dificuldades e ficam pensando: mas por que essa dificuldade? Por que essa pessoa não foi curada? Por que essa pessoa está padecendo isto há tanto tempo? Por que essa pessoa está passando por esse outro tipo de dificuldade, seja financeiro, seja na saúde do corpo? Lutas, percas, né? Mortes. É claro que existem fatos que somos culpados, as nossas atitudes nos levam a enfrentar correção da parte de Deus, mas há outras ocasiões que Deus permite para a glória dele, para mostrar que aquele que confia no Senhor pode estar alegre mesmo no meio do sofrimento. Esse é o ensino que a palavra de Deus nos dá. E louvamos a Deus porque o Evangelho traz essa esperança. Enquanto aqueles que não têm Cristo como Senhor e Salvador desesperam diante da morte, diante das lutas, das enfermidades, o povo de Deus também sente tristeza com a morte de alguém da família, com as enfermidades, com as dores. Nós somos humanos, mas não há desespero, há paz, há tranquilidade. O melhor está por vir. A vida cristã, ela tem que ser vivida por fé, né? O que nós vemos, né, não é fé. Nós esperamos um novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça, onde o nosso corpo será transformado, onde o pecado não mais estará presente. Às vezes, achamos que a vida aqui está monótona, está difícil, mas confiemos no Senhor, porque Ele tem melhores coisas para nos dar.
já nessa vida e muito mais na eternidade, onde toda lágrima será tirada do pranto, toda dor, onde haverá prazer e alegria para todos sempre. Essa foi a esperança de Moisés. Quando nós caminharmos na vida de Moisés, vamos ver que ele chega a um ponto, ele não entra na terra prometida, mas ele vai para os céus. Nós vemos Moisés apresentando-se junto com o Senhor Jesus ali no Monte da Transfiguração, junto com Elias, né? Jó certamente está no descanso eterno. Paulo, ele almejava o dia de partir para estar com o Senhor, porque isso é muito melhor, ele mesmo disse, né? E nós também. Não vamos esperar que nesta vida todas as coisas serão realizadas da maneira que nós às vezes sonhamos. Não, a vida que é de tribulação, de luta. O Senhor Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E um dia nós seremos livres da presença do pecado. Estaremos no lugar que, como cantamos, né? Não conhecemos nem metade da sua glória, né? Que o Senhor nos abençoe nessa noite, que esses pensamentos, essas lembranças sejam de estímulo para a nossa caminhada. Nós que somos homens sujeitos, como esses que nós citamos, né? Sujeitos mesmo às paixões, mas que confiaram no Senhor. Que Ele nos abençoe nesta noite. Amém.